Paz e graça, irmãos. Por que Deus plantou uma árvore no jardim que Adão e Eva não poderiam comer nem tocar? Esse é o tema que nós estamos falando agora, tá? Não vamos entrar nesse assunto, que é uma pergunta bastante frequente que o povo faz e uma questão que o povo tem certa dúvida sobre esse tema. Por que Deus plantaria uma árvore que Ele mesmo diria para não tocar e para não comer dessa fruta ou dessa árvore? É interessante isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando o ser humano foi criado, Adão e Eva, eles foram criados numa época onde o mal já existia. O mal já rodeava. Tanto é que o inimigo estava lá para tentar Eva, no jardim. Então, por Adão e por Eva serem criados nesse período onde o mal já era real, Deus faz com que eles tenham ciência de que já existe o lado oposto do bem, o lado de trevas, o lado de morte. Tanto é que essa árvore representa a própria morte. E lá no jardim havia também a árvore da vida. Essa árvore representa a morte? Representa porque o próprio Deus falou: no dia que dela comerdes, morrereis. Então é interessante esse fato porque Deus criou o homem e por Adão e por Eva estarem em uma realidade vulnerável ao mal, apesar deles estarem ali numa comunhão tremenda com Deus, mas os anjos também estavam e foram enganados por Satanás. Então Deus quis mostrar para Adão e Eva que o mal era real, que existia esse mal. Porque Deus não fez Adão e Eva para viver em cativeiro. Deus não fez o ser humano para viver como um animal de cativeiro. Portanto, Deus não escondeu nada de Adão e Eva, inclusive que existia o lado negativo, inclusive que existia o lado ruim, que era representado por esta árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Por que Deus expôs essa árvore e disse: não toqueis nem comeis? Porque é o que qualquer pai faria hoje. O pai, quando cria um filho, o que ele vai falar? O mundo é só rosinha? O mundo é só alegria? O mundo é só docinho? Não, o pai, quando ele cria um filho, ele vai dizer para o filho a realidade: ó, existe o lado ruim, existe o mundão sujo, perverso, cruel. Não escolha esse caminho, porque vai gerar morte para você. O que o pai pode fazer além do que aconselhar? Ele não vai obrigar o filho a seguir o caminho da luz. Ele vai aconselhar o filho a seguir o caminho da luz e rejeitar o caminho das trevas. Foi o que Deus fez. Deus, como um bom pai, ele mostra, não esconde de Adão e Eva nada e aconselha que eles não venham ir por esse caminho, que eles não venham tocar nessa árvore e nem desfrutar desse fruto, porque do dia em diante que vocês tocarem ou comerem, vocês já estão aí predestinados a morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas por quê? O que seria essa árvore da ciência do bem e do mal? O nome já diz ciência. É uma inteligência para o bem e para o mal. O ser humano, você pode perceber, cria grandes coisas maravilhosas, coisas boas, como na área da ciência, tratamentos, implantes, células-tronco, coisas maravilhosas para o bem. Mas também o ser humano cria coisas terrivelmente espantosas para o mal. Bomba atômica, armas químicas, bombas para matar quem? Para matar o próprio ser humano. Então é isso. A árvore da ciência do bem e do mal trouxe isso para o ser humano. Habilidade tremenda para o bem, mas também para o mal. E isso gera morte, porque quanto mais pecado, quanto mais ciência para o mal, mais morte vai haver. E vai ter consequência de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Amém? Portanto, foi nessa questão que Deus colocou aquela árvore da ciência do bem e do mal ali, como uma representação do mal. Como uma representação de que Adão e Eva tinham escolhas na vida, escolhas no seu caminho.
na sua vida que iria continuar, que iria propagar. A nossa vida é feita de escolhas, e é isso que Deus quis mostrar para eles. O bem, ou seja, a vida, a árvore da vida, inclusive todas as árvores do jardim, mas não a morte. Essa aqui, ó, é a árvore da ciência do bem e do mal, que gera a morte, não comais. Como um bom pai lhe aconselhou. E se você ler pela Bíblia toda, você vai ver que isso tem base. Perceba que a nossa vida é feita de opção. Opção boa e opção ruim. Opção positiva e opção negativa. Você pode ver, quando Deus fala para o povo, ali no Monte Gerizim, e quando Deus fala para Moisés, não por uma vez, mas por várias vezes, o que Deus fala? Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei hoje a bênção, para que sejas abençoado. Você entendeu? E isso é na Bíblia toda. Depois vem Josué, e Josué fala o quê? Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses de seus pais, se os deuses do povo em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, escolha a opção. Então a opção entre bem e mal, ela vem desde a criação de Adão e Eva. Ela vem permeando. Aí vem Jesus e diz o quê? Céu e inferno. E Jesus fala mais do inferno do que do céu. Por quê? Alertando as pessoas, alertando o ser humano de que há o lado ruim e que ele não quer isso para ninguém. Amém? Então foi por esse objetivo que Deus criou esta árvore, como uma representação da morte, como uma representação do mal, e ele mostrando como um bom pai, aconselhando que eles não tomassem esse caminho, eles não fossem por esse caminho. Mas Deus não esconde nada. Deus não coloca cerca, Deus não coloca impedimento. Deus faz o ser humano livre, faz o ser humano com liberdade e deixa o ser humano livre para escolher. Amém? Então foi por essa questão. Agora, quando for expulso, tudo bem. Aí Deus colocou o quê? Um querubim protegendo o caminho, uma espada flamejante, para que ninguém agora acesse o jardim sem a permissão de Deus até o tempo apropriado. Então o que acontece? Até chegar esse tempo apropriado, o que vai acontecer? Vai ter um querubim lá protegendo. Ninguém tem acesso mais. Mas enquanto o pecado não havia entrado, enquanto Adão e Eva não tinham dado lugar no coração para o pecado, eles tinham acesso livre, liberdade total. Para não dizer que Deus fez robô, para não dizer que Deus fez o ser humano com marionete. Amém? Então foi por essa questão que Deus fez aquela árvore representando o mal e deixou ela livre ali, e também o ser humano com total liberdade de acessá-la ou não, para que o ser humano entendesse que Deus fez o ser humano com livre arbítrio, com poder de decisão total e com liberdade de escolha, sabendo que existe o bem e sabendo que existe o mal. Amém? Que Deus venha esclarecer mais o teu coração. Eu espero ter acrescentado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Paz e graça.